Sejam muito bem-vindos, ouvintes do Café com Foca. Eu sou a Rafaela, voluntária do Cine, e hoje estamos aqui com alguns convidados muito especiais para falar sobre o tema Mulheres Originárias, Seus Saberes e Opressão Econômica. Temos aqui o Gabriel Marques, diretor da OEA, Clara Ramos, diretora da ONU Mulheres, Antonella, diretora da CELAC, e a doutora Fabiana Sander. Desde o início da sociedade ocidental, a gente vê que a mulher tem sido considerada um ser irracional, sem pensamento próprio e submissa das atitudes dos homens. De que maneira esses discursos de filósofos e essas tradições das sociedades patriarcais influenciam a forma como a mulher tem sido vista dentro da história? Bom, gente, obrigada pelo convite. Eu sou a professora Fabiana, professora aqui da PUC, do curso de RI. E, assim, alguns comentários em relação ao papel da mulher na história. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que quando a gente fala da Grécia Antiga, tem muito a ver com o berço da sociedade ocidental, o que a gente chama de sociedades ocidentais hoje, né? Então, existiram ao longo da história diversas sociedades matriarcais, mas que não marcaram ali ou não tiveram influência duradoura sobre os modos de vida das sociedades ocidentais. Então, no caso da Grécia Antiga, além de tudo, né, a gente tende a chamar tudo de Grécia Antiga quando, na verdade, a gente está falando de tradições atenienses. Então, quando a gente fala da democracia da Grécia, do papel da mulher na Grécia Antiga, etc., etc., a gente lembra muito os próprios filósofos, Platão, Aristóteles, etc., Sócrates, eram atenienses e falavam da cidade-estado de Atenas. Então, é importante contextualizar isso, apesar do que foi esse conhecimento que depois serviu de inspiração para os europeus, principalmente a partir da Renascença, e depois com o neoclassicismo a partir do século XVIII. Então, muito do que sobreviveu do pensamento da Grécia Antiga vem desses filósofos e vem, consequentemente, da forma como as coisas aconteciam em Atenas, na democracia ateniense, quem eram os cidadãos em Atenas e o papel da mulher nessa sociedade. Então, assim, em relação aos atenienses especificamente, né, a gente tem ali a chamada primeira experiência democrática no Ocidente. Então, a ideia de que eles se encontravam na ágora, que é a praça pública para tomar decisões, e havia votos e tudo mais. Agora, é importante mencionar que, quando eu digo que eles se encontravam, de fato eram eles os homens, né, que não só os homens, mas homens livres, tá? Então, escravos, estrangeiros, crianças, mulheres, não eram considerados cidadãos, portanto, não participavam do espaço público em Atenas. Então, a mulher ficava ali relegada ao espaço privado, ao espaço do lar, e, portanto, ela não tinha participação política, ela não tinha direito a opinar politicamente. Isso não significa que a mulher não tenha ali, ou não tenha tido espaço em algumas cerimônias religiosas, né? Então, a gente tinha oráculos que eram mulheres, mas em termos políticos, da decisão, da tomada de decisão em relação aos rumos ali da democracia ateniense, das leis, do que se podia fazer no espaço público, de fato, as mulheres, elas não eram cidadãs, portanto, não tinham qualquer tipo de participação, e, além do mais, elas eram vistas, de fato, como seres que eram dependentes dos homens que as cercavam, seja inicialmente dos pais, depois, uma vez casadas, né, dos maridos, ou se o pai, porventura, morresse antes delas casar, dos irmãos. Então, mesmo viúva, a mulher também não tinha ali a sua independência, ela era dependente dos seus filhos, homens. Portanto, era um papel ali secundário e relegado à esfera privada e não à esfera pública. E aí, uma curiosidade, assim, é que muito se discute, a título de curiosidade, sobre homossexualidade na Grécia Antiga e tudo mais, mas um ponto interessante é que a homossexualidade na Grécia Antiga, pelo menos relações entre dois homens, ela era vista como uma fase necessária na vida de um jovem menino ter relações
sexuais, mas principalmente de troca de conhecimentos com um homem mais velho, uma prática conhecida como pederastia. Então, era um rito de passagem e uma etapa necessária da vida de todos os meninos. E por que isso? Porque os homens eram seres racionais. Então, essa ideia de superioridade, da racionalidade do homem, ela era levada, inclusive, para as discussões filosóficas. Existiram filósofas? Sim, existiram. Hipátia, de Alexandria, né, foi uma filósofa famosa, que a gente tem, né, relatos, enfim, mas, no geral, a mente do homem era vista como mais racional e, portanto, os meninos, eles eram ligados a outros homens. Isso em Atenas. Em Esparta, a relação tinha a ver com o exército espartano. Então, a ideia de que, se você tivesse um exército de amantes, eles lutariam não só por Esparta, mas também pelo seu amante, que era aquela pessoa com quem ele tinha afeição e que lutava lado a lado. Então, as mulheres, elas ficavam numa posição de cuidar da casa e de gerar filhos. Esse era o papel da mulher na Grécia Antiga. E foi um pouco dessa ideia do lugar da mulher no espaço privado que sobreviveu para as sociedades ocidentais, né? Então, uma das influências da Grécia Antiga para o mundo ocidental, além da questão da filosofia, da ciência e uma série de outros, né, de outros conhecimentos, foi também o papel privado que as mulheres tinham na sociedade. Então, as mulheres, elas eram mais sentimentais, elas eram mais cuidadosas, então a elas ficou relegada ali a parte de cuidar da casa, do lar, né, e dos filhos. Então, essa é uma herança. Obviamente, as sociedades ocidentais, elas não tiveram influência exclusivamente da Grécia, então não é uma linha temporal, assim, um progresso linear, né? E tem um papel importante do cristianismo nas sociedades ocidentais. Mas, em relação à Grécia Antiga, eu acho que essa ideia da racionalidade superior do homem, ela fez muita diferença em relação ao papel ocupado pelas mulheres. Esse papel das mulheres na sociedade foi reforçado também no contexto religioso, onde eles reforçavam, né, que a questão da figura oposta das mulheres, em que a Eva, por exemplo, representava o pecado e Maria era um símbolo de integridade, o que afetou muito do comportamento feminino durante a história. Esses discursos, por muito tempo, foram tratados como naturais, legitimando a desigualdade de gênero. Em que momento vocês acham que a história das mulheres começa a organizar, a exigir essa escuta, essa visibilidade e inclusão nas comunidades epistêmicas? Rafa, muito legal que você trouxe essa questão da religião e do cristianismo para a gente pensar o papel das mulheres, porque, afinal de contas, a cristandade, ela também teve uma grande influência sobre a sociedade ocidental. Então, além da Grécia Antiga, né, o cristianismo e a Igreja Católica, especificamente, depois dos protestantismos, né? Mas no período medieval, a Igreja Católica, todas elas tiveram bastante influência sobre o papel que a mulher ocupa na sociedade e sobre esse papel, de certa maneira, de vilã, né, que um tipo específico de mulher ocupa, que é pensado a partir de Eva e de outras mulheres, como se fossem dragões, ou víboras, ou cobras, ou qualquer coisa do tipo. Então, a gente tem a ideia de pureza expressa por Maria, e a ideia da mulher vil, da mulher sedutora, da mulher que leva os homens para o mau caminho, da sereia e por aí em diante. Mas em relação à mulher na sociedade medieval, assim, é um pouco contraditório, porque, obviamente, em termos de direitos políticos, né, e civis, primeiro que a gente não tinha ali um código tão formalizado igual a gente tem hoje. Obviamente existiam conjuntos de leis, né,
que guiavam as interações entre sociedades e dentro das próprias sociedades, mas não como a gente tem hoje. Mas um ponto interessante, e aí falando especificamente de mulheres de uma certa classe social, então ali da nobreza, ou filhas de nobres, esposas de nobres, mulheres de cavalheiros, né, dos cavaleiros medievais, elas ocupavam um papel importante no sentido de serem idealizadas. Então, se a gente pegar a própria literatura, o Dom Quixote, ele tem ali a donzela idealizada na forma da Dulcineia, né, que era o ideal feminino do período medieval, que era o responsável por civilizar a conduta dos homens, então, por fazer com que os homens deixassem de ser violentos, então eles tinham que ser cavalheiros, eles tinham que proteger as donzelas, então você tinha uma ideia de um amor platônico ali com essas esposas ou filhas dos senhores feudais, que gerava ali um certo tipo de relação social, principalmente nas cortes feudais, que acabava gerando um espaço de convivência voltado para as artes, então os bardos que cantavam, né, as honras dos senhores e a virtude das mulheres. Então isso ali criou um espaço específico de convivência na sociedade feudal, a partir dessa figura idealizada, obviamente, tá? Das mulheres. Ao mesmo tempo, a gente tinha o outro lado da moeda, que era a ideia da mulher como sedutora, como bruxa, né? Então, as mulheres, em sua maior parte, eram as que mais eram queimadas na fogueira. Você tem menos homens do que mulheres ao longo da história queimados na fogueira, acusados de feitiçaria, acusados de bruxaria, de pacto com o demônio e qualquer coisa do tipo. Então, a mulher, ao mesmo tempo, ela tinha essa ideia, essa visão bastante idealizada, mas também tinha, ela era a que mais corria risco em termos de ser acusada de crimes contrários à moral e aos bons costumes, né? Então a mulher, ela era colocada num pedestal bastante alto, e qualquer coisa que saísse desse ideal, ele era firmemente condenado e punido dentro, né, das sociedades ocidentais. Mas um ponto importante é que essas mesmas mulheres de alta casta, elas tinham um certo poder em relação à herança que elas traziam para os seus maridos, o dote. Então, muitas delas conseguiam exercer ali certos poderes, e os pais davam a elas terras para sua própria gerência, apesar de que nas leis, né, elas eram dependentes dos maridos, então as suas terras teoricamente eram terras dos maridos, mas muitas delas, não todas, obviamente, mas muitas delas conseguiam exercer um certo poder a partir das terras que elas tinham como dote. Em alguns países, mulheres podiam herdar terras dos pais, em outros não. E isso foi se consolidando ao longo da história, e aí nos séculos XVIII, XIX, praticamente em nenhum país as mulheres eram herdeiras, né? As terras, elas iam geralmente para o filho homem mais velho. Mas durante o período medieval elas podiam herdar. Então a Maria da Borgonha, por exemplo, filha do Duque da Borgonha, ela era uma grande herdeira de terras, e portanto ela tinha ali, ela podia escolher ali vários maridos, e ela exercia certo poder de acordo com as relações familiares que ela tinha. Eleanor de Aquitaine, no século XII, se não me engano, ela era da Aquitânia, uma região da França. Então ela tinha ali, ela era a senhora daquela região. Ela foi casada inicialmente com o rei da França, depois se divorciou porque não tiveram nenhum filho homem, e se casou com o rei da Inglaterra, Henrique II, que era 15 anos mais novo que ela, se não me engano, e a partir dessa aliança, ela conseguiu exercer um poder considerável sobre a coroa britânica. Então, assim, não é o mesmo papel que os homens, mas elas conseguiam, de certa forma, ter uma preponderância política exercida através dos seus maridos ou através dos laços familiares que elas tinham. Agora, isso não significa
né, que elas não estavam numa situação de vulnerabilidade quando comparadas com homens. E isso, mais uma vez, se refere a mulheres da aristocracia, da nobreza europeia. Então, eram mulheres de uma classe muito alta, e um grupo muito pequeno de mulheres, né? Enfim, o restante das mulheres estava numa posição muito mais vulnerável. Em relação às lutas das mulheres, não é que historicamente não havia ali nenhum tipo de luta, mas elas eram menos organizadas. Então, existiram panfletos por liberação das mulheres, pelo direito ao voto, pelo direito à participação política, pelo direito à participação civil. Então, na época da Revolução Francesa, ali, ensaiou-se algum tipo de movimento pelo direito da participação política das mulheres, mas a organização formal mesmo, ela vem principalmente a partir do final do século XIX, se consolida mesmo no início do século XX. Ei, pessoal, eu sou a Clara, sou diretora da ONU Mulheres. E, bom, dando continuidade à resposta que a Fabiana estava dando, é muito importante a gente destacar que as mulheres, de fato, sempre estiveram presentes. Elas não tinham o protagonismo político porque isso era negado para elas na maioria das vezes, e elas conseguiam exercer esse protagonismo político por meio de terceiros. Então, por meio do marido, por meio do pai ou por meio de qualquer outra figura masculina que ela tinha mais próxima. Então, como a Fabiana falou, existem problemáticas relacionadas à participação política da mulher, à participação da mulher na sociedade, que estão muito relacionadas ao contexto familiar delas. Então, como a Fabiana deu o exemplo, essa questão do dote, ela era muito proeminente na época. Então, quando uma família que não era tão avantajada financeiramente, tinha uma filha mulher, ela era enxergada como um peso, como mais um fardo para aquela família carregar, mais uma boca para se alimentar, e ela não era vista como atraente em termos de casamento, porque ela não teria um dote para ser ofertado para outra família. Então, como a Fabiana falou, a gente não tem uma organização muito forte nos primórdios, na era medieval, mas isso começa a surgir com mais força a partir do século XIX. Daí a gente pode, inclusive, citar alguns exemplos de organização de mulheres em termos de movimentos feministas. Então, a gente tem o movimento sufragista ali no século XIX, com muito destaque para os Estados Unidos e para o Reino Unido, principalmente. A gente tem também o movimento pela libertação feminina na França e o movimento feminino pela anistia no Brasil, mais recentemente na época da ditadura. Então, essa organização fundamentalmente feminina, com foco no gênero, ele só vai começar, de fato, com muito mais força a partir do século XIX. E a gente vê isso desde então. E é a partir dessa organização também que a pauta da questão de gênero começa a ser levada com mais seriedade. E mais recentemente a gente tem alguns movimentos que evidenciam essa organização dos movimentos feministas. Como a Fabiana citou, a gente tem o movimento sufragista com muito destaque para os Estados Unidos e para o Reino Unido. A gente tem o movimento pela libertação feminina na França e mais recentemente a gente tem também o movimento feminino pela anistia no Brasil na época da ditadura. Então, esses movimentos evidenciam uma organização muito mais forte das mulheres recentemente, que vai levar, inclusive, a algum grau de protagonismo político dessas mulheres. E é a partir dessa organização também que a pauta de gênero ela vai começar a ser levada com muito mais seriedade em âmbito internacional. Então é a partir daí que a gente tem, por exemplo, a criação de organizações como a ONU Mulheres, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra Meninas e Mulheres. Então é a partir dessa organização das mulheres que a gente tem essas mudanças em termos globais. E daí, quando a gente pensa em termos de comunidades epistêmicas, e aí a gente está falando de comunidades que vão produzir conhecimento e da participação das mulheres nessas comunidades, isso vai ser alcançado de maneira lenta, porque, como a gente já falou anteriormente, as meninas e mulheres eram negadas ao direito de educação. Então, elas eram relegadas ao ambiente privado, ao ambiente da casa, como cuidadoras, e o acesso à educação formal, ele só foi alcançado muito posteriormente.
Então, a gente tem a participação informal dessas mulheres antes dessa formalização do acesso à educação. Então, a gente tinha o compartilhamento de conhecimentos, de saberes, muito inclusive de comunidades originárias, que vão passar saberes de antepassados entre comunidades. Então, as mulheres, elas sempre tiveram um papel fundamental no compartilhamento, na produção e no compartilhamento de conhecimento. E quando essas mulheres elas passam a ter o direito à educação formalizado, a gente tem, inclusive, grandes descobertas, grandes produções feitas por mulheres. A gente tem, por exemplo, grandes teóricas, a gente tem a Marie Curie, a gente tem a Bell Hooks, que são grandes mulheres da história que tiveram um papel fundamental na produção de novos conhecimentos, que foi alcançado posteriormente. Com isso, a gente vai ter ali o início dos movimentos feministas nos anos 70, com essa transformação social e a centralização do conceito de gênero, que, de acordo com Joan Scott, não se limita à diferença entre sexos, mas funciona como uma forma de organizar as relações de poder na sociedade. Como o conceito de gênero trazido pela autora, por exemplo, nos ajuda a compreender essas relações de poder na sociedade? Muito boa pergunta, Rafa. O conceito da Scott vai nos permitir visualizar o gênero como formas de conhecimento, formas de saber, formas de comportamento e de práticas sociais. E tudo isso porque o gênero é um conceito construído social e historicamente que vai ser consolidado ao longo da história por meio de práticas, símbolos, instituições e comportamentos que vão impor, em certa medida, às mulheres, por meio de uma estrutura muito bem consolidada, determinados comportamentos e práticas que são esperados delas. E, a partir daí, a gente pode pensar, por exemplo, em ideias de comportamentos que são atribuídos fundamentalmente às mulheres e meninas que vão simbolizar relações de poder e vão se traduzir em hierarquias, em desigualdades. A gente pode pensar, por exemplo, na ideia de fragilidade, de cuidado, que é atribuído muito frequentemente a essas mulheres. Porque, bom, ao longo da história, a gente tem essa questão da dependência, da ideia de dependência das mulheres e meninas de uma figura masculina, normalmente centrada no pai, no irmão ou no marido, que vai relegar essas mulheres ao ambiente privado, ao ambiente da casa, que vai limitar o acesso dessas mulheres ao mundo de forma geral. Então, o que a gente tem ao longo da história é a consolidação dessas relações de poder entre homens e mulheres. Tudo isso baseado no gênero. E isso se traduz em desigualdades em várias esferas. A gente tem, a princípio, essa questão da atribuição muito exacerbada de tarefas domésticas e tarefas de cuidados a mulheres e meninas, e principalmente desde crianças, né? Então, a menina, ela nasce e ela já é entendida como uma cuidadora. Ela vai crescer e ela vai receber como atribuição algumas tarefas domésticas, seja de cuidado dos irmãos, cuidado de algum ente mais velho ou de cuidado da casa mesmo. E isso vai impactar o acesso dessa menina, por exemplo, à escola, à educação. Então, desde pequena, as meninas elas já enfrentam esse obstáculo de acesso à educação, que vai se traduzir posteriormente em uma dificuldade também de acesso e integração ao mercado de trabalho. Isso vai se traduzir em uma dificuldade de acesso às universidades. Então, é algo que começa desde o princípio da vida dessa menina e vai se agravando na medida que ela vai amadurecendo. Então, o que a gente tem é o seguinte: essas relações de poder, elas também estão presentes no âmbito da escola, no ambiente da educação, mas também no ambiente de trabalho. Então, a gente tem cursos específicos aos quais as meninas não são incentivadas a buscar. Muito frequentemente as áreas de matemática, ciência, tecnologia, engenharia. Então, são cursos que são entendidos como fundamentalmente masculinos, direcionados para os homens, e que as mulheres elas não teriam a capacidade de estarem presentes naqueles cursos, de serem talentosas para aqueles cursos. Então, a elas
também esses ambientes são restringidos em certa medida. E isso também está presente no mercado de trabalho. Existem empregos específicos que são atribuídos às mulheres, que são empregos entendidos como femininos, porque estão muito ligados também a essa ideia do cuidado, da fragilidade, que está tudo enraizado nessa questão do próprio conceito de gênero, que é construído e vai se expressar por meio dessa estrutura. Então, no mercado de trabalho, além dessa questão de designação de trabalhos, de tarefas específicas, a gente tem também a problemática de desigualdades salariais, que também estão baseadas nessa ideia de gênero. Porque, bom, nessa concepção, como a mulher ela é mais frágil, ela está executando um trabalho mais leve em comparação àquele que os homens normalmente executam, elas recebem menos. Mas tudo isso fundamentado nessa questão de gênero. Ela é socialmente e historicamente construída. Então, a gente tem todas essas problemáticas que estão presentes até hoje. E, em alguns casos, isso é ainda mais grave. Em alguns países, por exemplo, até hoje, nós temos essa problemática de acesso à educação, de acesso ao mercado de trabalho, no que diz respeito às mulheres e meninas. A gente tem no Afeganistão, por exemplo, o Talibã, que assumiu o poder recentemente e que revogou praticamente todos os direitos das mulheres e meninas. E isso se traduziu, na deterioração dos direitos das mulheres e meninas afegãs. Então, a gente tem um cenário de fragilidade muito maior para essas mulheres, porque elas têm muito mais obstáculos que enfrentar. Muito bom, Clara. É sempre bom pensar, né, nessa construção do gênero como algo social e histórico. E também que solidifica hierarquias, né? Porque ao mesmo tempo que você atribui às mulheres um papel específico, você atribui ao homem um papel específico dentro dessa sociedade. E uma outra coisa que é importante, já que a gente está falando de hierarquias, é como que dentro das próprias concepções do que é uma mulher, ou feminino e etc., existem hierarquias. E a gente pode falar de diversas interseccionalidades. Então a gente tem não só mulheres, mas a gente tem mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, que enfrentam uma série de dificuldades a mais do que mulheres brancas de classe média ou alta, né? Então, quando você falou dos dotes, a gente pode pensar, e dos movimentos feministas, as sufragistas, etc., que muitas delas, ali no início do século XIX, estavam lutando para ocupar um lugar no mercado de trabalho. Mas quem eram essas mulheres? Mulheres de classe média. Por quê? Porque mulheres pobres sempre tiveram que trabalhar. E sempre têm que trabalhar. E como que a ocupação de determinados postos de trabalho por mulheres necessita da participação de outras mulheres como cuidadoras dos filhos. Então, de empregadas domésticas, de babás, que geralmente são mulheres, não são homens, né? Então, a própria emancipação das mulheres, principalmente de classe média, ela implica a relegar o trabalho doméstico a outras mulheres. Geralmente por um salário mais baixo, por uma ideia de que empregadas domésticas não, é quase como se fosse da família, portanto, não precisa de horas estabelecidas de trabalho, não precisa de carteira assinada, não precisa de nenhum benefício trabalhista, porque é ali o trabalho padrão da mulher mesmo, é isso que ela deveria fazer. Então, existem hierarquias dentro da própria luta feminista e em relação à produção de conhecimento, existe toda uma crítica de mulheres vindas da periferia do sistema internacional, de mulheres negras, de mulheres de comunidades originárias, de como esse saber ele é produzido e reproduzido. Então, houve inicialmente, é claro que isso é muito importante, né, a produção do conhecimento pelas mulheres, a partir da experiência e da vivência feminina, mas inicialmente uma vivência muito ocidental e muito elitista, né, em termos que eram as mulheres que tinham acesso à educação. Então, inicialmente nenhuma mulher tinha acesso, tudo bem. Mas a partir do momento que foi liberado, no Brasil foi em 1827 que as mulheres começaram a poder ir para a escola,
né? E aí, antes elas tinham tutoras em casa que ensinavam etiqueta, como gerir a casa e por aí vai, né? Dar festas para os maridos e por aí vai. Mas quem tinha acesso à educação eram as mulheres de classe média e alta. E eram essas mulheres que pleiteavam uma entrada no mercado de trabalho. Então, a hierarquia de gênero, ela vem não só entre os gêneros, mas também dentro. E as mulheres trans, né, que o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans no mundo, principalmente mulheres trans. Então, são um conjunto de vulnerabilidades que ainda não são tão exploradas academicamente, porque é muito raro que essas pessoas tenham espaço nas universidades. A Célia Chacriabá foi a primeira doutora indígena da UFMG, e aí ela defendeu o doutorado dela em 2024, 23, 24, por aí, assim. Então, a participação de outros grupos, de mulheres de outros grupos, na produção de conhecimento, ela ainda é muito recente e tem muito caminho, né? Tem muito chão. Primeiro, para que seja igual a de outras mulheres, e segundo, para que esse conhecimento vindo da experiência e da vivência feminina se equipare em alguma medida ao que é produzido hoje nas universidades por teóricos, filósofos, cientistas, homens. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Antonella, eu sou diretora da CELAC. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É muito interessante, Fabi, a questão do espaço nas universidades para pessoas que foram historicamente marginalizadas pela sociedade, principalmente porque ainda, como você perfeitamente colocou, ainda há dificuldade das pessoas e dessas mulheres de entrarem nessas universidades para poderem produzir conhecimento, mas historicamente esses grupos, essas populações, elas estão dentro da universidade não como pessoas, não como atores ativos da produção de conhecimento, mas sim como objeto de estudo. Principalmente, acredito que nas universidades ocidentais, predominantemente ocupadas por homens brancos de classe média alta. E não só em campos da saúde, campos também quando a gente pensa na área das humanas. Inclusive, na área de história, por exemplo, a história desses povos, principalmente quando a gente trata de povos originários e povos indígenas, não foi por muitos séculos, e até hoje ainda acredito que majoritariamente ela não é contada por essas pessoas. Ela é sempre contada por um ponto de vista, igual a gente estava falando, das pessoas, no caso de, muitas vezes, homens brancos, de classe média alta, que ocupam esses cargos nas universidades. E isso traz... e a gente pode trazer a questão do debate de diálogo intercultural, que é debatido na área acadêmica, mas que se originou por meio do movimento indígena equatoriano. São conceitos que, por mais que eles são utilizados na academia, eles têm origem no movimento étnico e social, e por isso mesmo o valor deles é tão destacado quando a gente está falando de inclusão. Ele é originado não pelo norte global, mas sim pelas pessoas que estão nesses movimentos, que estão lutando diariamente contra essas questões. Quando a gente está falando de um diálogo intercultural, é importante que a gente se atente ao contexto em que esse diálogo está ocorrendo. Então, qual que são as condições em que esse diálogo está ocorrendo? Os grupos que estão participando, eles estão em pé de igualdade? Há uma simetria de poder ocorrendo durante esse diálogo? Então, quando a gente está pensando na área acadêmica, essas pessoas, essas vozes, elas são realmente ouvidas, elas são realmente escutadas e são levadas em conta quando a gente está tratando sobre esses grupos, quando elas são tratadas, quando os povos indígenas são tratados como objeto de conhecimento, eles estão sendo levados em conta. O que eles defendem realmente está sendo levado em conta, eles estão sendo beneficiados, eles estão sendo de alguma forma consultados, porque senão a gente pode acabar caindo na lógica colonial, reforçando e perpetuando justamente a lógica colonial. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as mudanças nas relações de gêneros pós-colonização e o lugar ocupado por elas.
Bom, antes da colonização europeia, né, a gente que alterou profundamente, né, as relações de gênero ali entre os povos originários, haviam as formas de organização sociais que eram caracterizadas por baixa intencionalidade patriarcal, mas com a chegada dos colonizadores isso vai se intensificar e aí a gente vai ter uma opressão e agressão contra as mulheres que vai ser levada em conta só como mais uma epidemia que as pessoas europeias vão trazer. Como as relações de gênero ocorriam dentro das comunidades originárias e, para além disso, os gêneros eram entendidos da mesma forma? Essa pergunta é muito interessante, Rafa. Eu acho que quando a gente está trabalhando sobre temas que envolvem povos originários e povos indígenas, a gente tem que ter em mente que a gente não está tratando de um grupo homogêneo de pessoas. Existe uma diversidade gigante de povos, enfim, indígenas e originários, e existe uma diversidade maior ainda dentro de cada povo. Então, mesmo quando a gente está tratando sobre um povo específico, é importante lembrar que, assim como toda e qualquer sociedade, por exemplo, pensando no Brasil, nós somos um país muito diverso, composto de diversas culturas, de diversas pessoas. Cada pessoas tem opiniões diferentes, tem origens diferentes. E quando a gente está tratando sobre esse tema, é importante lembrar que nós não estamos falando apenas de um grupo específico. Essa, inclusive, foi uma preocupação que eu tive na hora de escolher as delegações da CELAC, que, para aqueles que não sabem, a CELAC está trabalhando desafios acerca da integração da América Latina e do Caribe na produção de conhecimento. Então, eu quis incluir a maior diversidade possível, não só de estados, mas também de povos originários. Não só também próximos ao Brasil, mas também da América Latina e do Caribe de modo geral. Então, para além dessa questão da diversidade cultural, da multiplicidade de povos, é importante levar em consideração também que a questão de gênero, como a gente entende atualmente na sociedade ocidental, nem sempre foi entendida dessa forma, né? Como a Fabi e a Clara colocaram perfeitamente, o conceito de gênero, ele é socialmente, historicamente construído. Então, não necessariamente os povos indígenas no qual a gente está tratando, eles entendem que o papel da mulher e do homem é necessariamente da forma que a gente entende na sociedade ocidental, ou ainda se eles entendem a questão de gênero como binária, composta por homem e mulher, porque é uma questão também a se levantar. Não necessariamente as sociedades as comunidades e os povos são divididas a partir desse ponto de vista. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel, diretor da UEA, e estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer o pessoal do Cine, também o pessoal do Minione pelo convite. Complementando um pouco o que a Antonella falou, e ela tocou num ponto muito interessante também, que é sobre essa questão de como que a nossa interpretação acerca do gênero ela é socialmente e historicamente construída. A gente tem aqui na nossa, acredito que vocês que estão assistindo aí, né, nós ocidentalizados, né, que a gente tem lá os nossos valores, as nossas instituições pautadas em questões construídas socialmente e historicamente do ponto de vista ocidental. A gente enxerga, por exemplo, a família a partir de um ponto de vista em que, poxa, a priori a função do homem é trabalhar e fornecer o dinheiro para poder manter a casa, e a gente tem até inclusive o ditado popular, né, que a mulher ela é o esteio da casa, ou seja, ela é a pessoa que mantém ali o ambiente familiar ali, cuja inclusive as funções delas incluem cuidar da limpeza da casa, criar os filhos e tal. E as sociedades indígenas, por mais heterogêneas que elas sejam, né, eu acho que elas entram um pouco nesse quase consenso que a gente tem na história da humanidade de colocar a mulher num local de subalternidade, digamos assim. Grande parte das comunidades indígenas dos nossos territórios americanos enxergam o papel da mulher como uma pessoa que, óbvio, eles têm uma estrutura familiar diferente, né? Não cabe necessariamente a mulher que é mãe daquela criança, né, numa comunidade indígena, criar aquele filho. Esse papel, normalmente, nas comunidades indígenas americanas, ele é compartilhado entre todos os membros daquela comunidade. Mas o papel da mulher, ele é mais no sentido de, normalmente, né, de atribuir
à mulher essa necessidade de se passar os conhecimentos tradicionais de papel de curandeira, por exemplo, né, de rituais também. A mulher, normalmente, né, nas comunidades indígenas, elas têm esse papel de passar para frente, né, esses conhecimentos tradicionais, e é uma forma muito interessante também que os indígenas têm de interpretar esse papel do gênero feminino, né. Só isso. Aproveitando a fala do Gabriel sobre os conhecimentos tradicionais, né, e a resistência das mulheres na proteção dos seus saberes, a gente tem vários exemplos, como dito por ele, como as curandeiras. A gente vai ter ali na região do Baixo Tocantins as mulheres da Cooperativa Agroindustrial e Extrativista de Cametá, que elas vão sempre proteger, né, essa questão de passar de geração em geração esses saberes, não só um recurso de saúde, mas de autonomia, fortalecimento da cultura ali dos povos originários. Todo esse conhecimento é notável, mas eles não costumam ser integrados academicamente, nos saberes formalizados. Como essa lógica da exploração das florestas e dos conhecimentos tradicionais pelas empresas-estados do norte global refletem uma lógica de opressão desses povos? Bom, essa pergunta é interessantíssima, né? No ano passado eu tive a oportunidade de ir no Fórum Amazônico de Relações Internacionais, que inclusive ocorreu no Tocantins, né? E eu achei muito legal que o pessoal da Universidade Federal do Tocantins, eles deram muita importância para dar aos indígenas, né, que participaram daquele congresso, muito local de fala. E uma tecla que eles bateram bastante foi justamente essa, de trazer a perspectiva indígena para dentro do debate de desenvolvimento. E foi, na verdade, esses insights, né, foram, na verdade, esses insights que me incentivaram a colocar essa temática no meu comitê, e trazendo um pouco para esse contexto, né, da discussão sobre desenvolvimento e projetos de infraestrutura e, enfim, desenvolvimento econômico. O desenvolvimento por si só, em todo o continente americano, durante toda a nossa história, foi um processo extremamente excludente, não só das mulheres, mas também com relação a outras etnias também, né. O homem negro, por exemplo, ele não participa do desenvolvimento econômico, né? Ele, na verdade, foi trazido aqui escravizado. E, enfim, os indígenas sofreram muitas perseguições também, foram expulsos de seus territórios. Então, acho que antes da gente chegar a discutir o papel da mulher, a gente precisa discutir o papel do indígena nessa busca pelo desenvolvimento. E a gente adota muitos dos saberes indígenas na hora de relacionarmos com a exploração do nosso espaço natural. Além de adotar muitos dos saberes indígenas, a gente ainda expulsa eles das suas próprias terras, né, que são os originais ocupadores, né, desses territórios. E agora, pensando um pouco sobre o papel da mulher, né? O papel da mulher nessa questão, né, nessa discussão sobre o desenvolvimento e o progresso econômico, ele é duplamente marginalizado. Porque dentro da própria perspectiva indígena, as mulheres elas já tendem a sofrer uma determinada marginalização, no sentido de que é raro você ver alguma etnia, né, indígena, algum grupo indígena que coloca as mulheres num cargo de liderança, digamos assim, dentro de uma comunidade. Mas para dentro dessa lógica de desenvolvimento que a gente tem aqui, com que a gente pensa, né, nós ocidentalizados pensamos no nosso desenvolvimento, a gente tem um apagamento da cultura e da tradição indígena e também um apagamento ainda maior da função da mulher nessas comunidades. Ao desenvolver o meu comitê, eu quis trazer para dentro da nossa discussão também essa ideia do papel da mulher na transmissão dos conhecimentos e na transmissão daquilo que eles pensam como desenvolvimento e bem-estar social para essas comunidades. E a mulher desempenha um papel muito importante nisso, de perpetração dos conhecimentos e da culturalidade indígena e dessa ideia de bem viver, né, de viver em comunhão com o seu espaço natural. Tanto que eu coloquei uma delegação lá para poder representar o Enlace Continental das Mulheres Indígenas Americanas, que é uma organização aqui da América do Sul, composta por mulheres, essencialmente, que está justamente preocupada em trazer a mulher indígena para dentro desse debate de desenvolvimento, mas também de fazer essa ideia, essa interseção, né, entre preservação cultural, de desenvolvimento, de conquista de direitos também, né, porque, a gente está falando aqui de indígenas, mas se a gente tirar as mulheres indígenas dessa discussão, o voto feminino é um fenômeno do século XX.
Existem países europeus que só foram adotar o voto feminino nas suas eleições na segunda metade do século passado. Isso não tem nem 50 anos direito. Então, assim, eu acredito que o direito das mulheres, né, no geral, ele ainda tem caminhado. Os passos das mulheres em direção aos seus direitos têm dado os passos mais largos, né, nos últimos anos. Mas a gente tem que ter em perspectiva que isso é muito recente. E quando a gente coloca a ideia de que existem mulheres indígenas em comunidades que muitas vezes são isoladas, em comunidades que muitas vezes são alvo de uma exploração predatória, não só de pessoas que fazem uma exploração predatória marginal, né, longe das vias do Estado, digamos assim, longe das nossas leis, mas às vezes o próprio Estado também, ele faz com que continuem, né, essas perseguições aos povos indígenas, e as mulheres também saem muito prejudicadas, porque a gente tem inúmeros casos aqui no Brasil de pessoas que invadem territórios indígenas, que fazem verdadeiros massacres, genocídios e, enfim, não gosto nem de pensar como que a mulher fica numa situação como essa. Os homens normalmente são muito perseguidos, lideranças indígenas são muito perseguidas, e com as mulheres também não é diferente. E é interessante pensar também que essas práticas vão revelar novas dimensões sociais e de gêneros, porque mesmo num lugar que é totalmente patriarcado, as mulheres continuam carregando esses saberes e levando de geração em geração. Sendo assim, até que ponto vocês acham que o reconhecimento oficial desses saberes protege as comunidades e até que ponto pode significar uma apropriação? Olha, o reconhecimento oficial, né, desses saberes indígenas, ele pode ser positivo quando você tem o respeito, né, você tem essa ideia de o conhecimento ser compartilhado e ser reproduzido, partindo necessariamente das pessoas que integram essas comunidades indígenas. A gente está discutindo aqui a questão da apropriação cultural, né? Eu acho que os indígenas, eles têm muitas coisas nas suas instituições, na sua forma de enxergar o mundo, que pode agregar a nossa busca pelo desenvolvimento, a nossa busca pelo progresso econômico, mas a partir do momento em que a gente começa a se apropriar das instituições, da forma com que eles enxergam as coisas, e começamos a trazer para dentro do nosso modelo de desenvolvimento, que muitas vezes é excludente a perspectiva deles, isso passa a ser uma forma de exclusão também, né? Você se apropria de aspectos positivos de uma cultura, ao mesmo tempo que você apaga ela. Então, o desafio aqui, né, o desafio que eu quis propor para o meu comitê também, é justamente esse de trazer para dentro do debate essa ideia de conseguir criar um ambiente que seja inclusivo a essas perspectivas, né, a esses saberes, e que consiga transmitir esses saberes para gerações futuras, mas de forma que não tire a originalidade ou a autenticidade da forma com que essas pessoas buscam a sua representatividade, que a partir que, afinal de contas, né, essa necessidade, né, de se transmitir os seus próprios conhecimentos, de incluir os seus conhecimentos, né, e a perspectiva indígena no nosso modelo de desenvolvimento econômico e social, tem que partir necessariamente dos indígenas. É difícil essa pergunta, assim, porque ao mesmo tempo que existe uma necessidade de preservação de qualquer grupo vulnerável, né, é muito delicado tratar de saberes de grupos, e aí não só indígenas, mas grupos que sofrem algum tipo de vulnerabilidade no geral, de maneira sincera e de maneira empática, de forma a não tirar essas pessoas da condição de sujeito. Né? E aí a gente corre o risco de voltar naquilo que a Antonella tinha falado, desse grupo virar objeto de algum estudo ou de alguma proposta política, social, algum movimento social, que pode ter ótimas intenções, mas a partir do momento que esse grupo, que já sofre uma série de vulnerabilidades, ele é tratado como objeto e não como sujeito da sua própria história, e não como sujeito da sua própria cultura, aí eu acho que é quando as coisas começam a ser prejudiciais a esse grupo. Mas é uma linha muito tênue, né? E que a gente tem que ter muito cuidado e muita empatia na hora de lidar com qualquer tipo de sociedade, principalmente sociedades que se encontram em alguma situação de vulnerabilidade ou exclusão.
Isso é muito interessante também, e uma coisa que a Antonella falou no início da fala dela, que é muito interessante para quando a gente vai discutir essa questão de como os povos indígenas podem ser incluídos, né, desde essa lógica de produção acadêmica até a forma com que a gente persegue esse ideal de desenvolvimento, é pensar que nem mesmo entre os indígenas há um consenso. A gente tem várias etnias diferentes, várias formas de se interpretar o mundo, de se interpretar os fenômenos entre os povos indígenas aqui no Brasil, e que dirá na América Latina, né? E eu acho que o primeiro passo para a gente poder ser mais inclusivo e poder entender como que a gente pode se apropriar dos aspectos indígenas e incluí-los nessa lógica pela busca do desenvolvimento, do bem-estar social, é justamente entender que os próprios indígenas têm uma heterogeneidade muito grande. E eu acho que essa que é a tônica, né, que a gente deveria buscar ao desenvolver essas discussões para os nossos comitês. Então a gente vai entrar na questão da opressão financeira social da sociedade e que vai atingir majoritariamente as mulheres porque está enraizado na lógica de funcionamento mesmo da sociedade capitalista. Isso vai acontecer por causa da dupla jornada, né, que as mulheres vão ter ali tanto no mercado de trabalho, tanto nos afazeres domésticos. Outro exemplo que a gente tem é que as mulheres vão receber, em média, 30% menos do que os homens, realizando a mesma função no mercado de trabalho. Vocês podem contar para a gente como que a opressão econômica das mulheres vão estar relacionadas para além das leis formalizadas com a ideia do papel da mulher no trabalho de cuidado? Muito boa pergunta, Rafa. Bom, quando a gente pensa em opressão financeira e a relação disso com o trabalho de cuidado que é designado às mulheres, como a gente disse anteriormente, muitas dessas tarefas domésticas e relacionadas ao cuidado são atribuídas às mulheres por uma questão estrutural de designação de gênero. Então, tudo isso vai se traduzir nessa opressão financeira que a gente também já mencionou, principalmente no mercado de trabalho em termos de divisão de tarefas, né? A gente tem determinados empregos que são entendidos como femininos e quando essas mulheres estão em posição de igualdade em termos de emprego mesmo, elas estão ocupando o mesmo cargo em termos de descrição, a gente ainda assim tem essa disparidade de salários, como a Rafa bem mencionou. Tudo isso está intrinsecamente relacionado a essa questão de atribuição de gênero. Então, eu percebo que também nesses casos, a gente tem também, em relação ao trabalho de cuidado, muito frequentemente não é remunerado, né? É um trabalho que ele é entendido como obrigação daquelas mulheres. E quando ele é remunerado, tem uma remuneração baixíssima, irrisória, né, como a Fabiana mencionou anteriormente. Então, é uma problemática que persiste e em determinadas sociedades que vão atribuir de maneira ainda mais exacerbada essas tarefas às mulheres, essa problemática é ainda mais frequente. A gente pode ver isso no Brasil, por exemplo. A gente tem uma cultura de empregadas domésticas estarem trabalhando com poucos ou nenhum direito trabalhista, de maneira informal e recebendo muito pouco. Isso quando recebem. Então, a gente tem casos assim muito frequentemente na mídia brasileira, por exemplo. Não, claro, e realmente isso é muito interessante, aí levando mais assim para um lado pessoal, pensando, e isso é muito... É meio doido, assim, mas nós, pelo menos eu como mulher, na hora de pensar na minha profissão, eu sempre pensava uma profissão, tudo bem, mas será que eu consigo cuidar dos meus filhos e ser presente em casa tendo essa profissão? E, enfim, quando eu estava escolhendo, né, que caminho seguir dentro das relações internacionais, uma das possibilidades era a diplomacia, e eu parei e pensei, bom, tudo bem, mas o que isso vai significar para a minha família? E muitas vezes os homens não pensam nisso. E não é porque, nossa, os homens não estão nem aí para a família, que eles são cruéis e etc. Não, mas que nós fomos condicionadas desde pequenas a pensar que nós vamos cuidar dos nossos filhos. Que nós vamos cuidar da nossa casa. Então eu lembro que na época que eu decidi pela carreira acadêmica, bom, primeiro porque é uma carreira que eu gosto muito, é uma área que eu gosto muito, mas eu me lembro de perguntar para professoras que eram mães aqui do departamento e falar assim, olha, como que é a sua vida como professora e mãe? É possível? Dá para fazer? Dá para conciliar as duas coisas? Como que você concilia isso? Porque isso é importante para mim. Então, além de todo o processo de formação,
e de escolha de uma carreira e todas, né, as dificuldades relacionadas a isso, é um problema a mais. Problema entre aspas, né? Mas é algo a mais que a gente pensa, que muitas vezes os homens não pensam. Que é, será que eu consigo equacionar a minha carreira, o meu, nem que seja sucesso, mas pelo menos a minha ambição profissional com uma família? Né? Então, talvez mais do que os salários desiguais, que são uma realidade, que é uma coisa muito difícil, ainda tem a ideia de que muitas empresas não contratam mulheres porque, eventualmente, pode chegar a ter licença maternidade, e aí quantos filhos essa mulher vai ter e quanto que isso vai onerar a empresa, por exemplo. E o filho ficou doente, geralmente não é o pai que sai do trabalho e leva para o médico, e quando né, quando o homem tenta fazer esse papel, tipo, olha, eu preciso levar o meu filho ao médico. Fala com a sua esposa. Então, geralmente, as empresas não cedem este tempo ao homem, né? Um trabalho relegado à mulher, especificamente. Então, além da parte mais objetiva da diferença salarial e de tudo que você mencionou, que é muito, muito relevante, a gente ainda tem essa parte que fica por trás e que, às vezes, a gente não pensa, né? Enfim, é isso. Então, a gente vai começar aí com vários movimentos sociais buscando pelas lutas das mulheres e principalmente das mulheres originárias, né, buscando defender os seus direitos, não só como esses que a gente citou, mas também da defesa do território, né, da vida indígena. Sendo assim, como a opressão econômica se expande aos povos originários, limitando a agência desses povos em decidirem os seus futuros. Bom, para responder essa pergunta, eu acho que é legal colocar uma perspectiva histórica também, porque a busca pelo desenvolvimento econômico sempre foi, via de regra, sempre foi uma coisa que não inclui a perspectiva indígena, muito pelo contrário, né? Persegue os indígenas, os seus territórios são tomados, a perspectiva indígena não é levada em consideração na hora de se pensar um modelo econômico. Eu tive a oportunidade de desenvolver um TCC aqui no curso de Relações Internacionais justamente sobre isso. Eu fiz um estudo de caso sobre a Ferrogrão, que é um projeto de infraestrutura ferroviária que sairia do sul do Mato Grosso e iria até o norte do Pará. E, poxa, no trajeto dessa ferrovia de mais de 900 quilômetros, ela passaria, na zona de influência, né, dessa ferrovia, passaria por 6 terras indígenas. E esse projeto avança no Congresso. Óbvio que existe muita gente lá no Congresso que está colocando barreiras e tal, mas o projeto já, inclusive, foi votado algumas vezes, já colocaram em pauta várias vezes. E os povos indígenas simplesmente não tiveram o seu direito de consulta respeitado. Direito de consulta esse em que, inclusive, o Brasil é signatário de uma convenção da OIT, a Convenção 169 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que fala justamente sobre o direito de consulta aos povos indígenas em projetos de infraestrutura e projetos de desenvolvimento que dizem respeito à sua culturalidade, aos seus territórios também, né? E, assim, a gente está em 2025, vendo que o Estado brasileiro é promotor de um projeto de infraestrutura que não leva em consideração um acordo em que o Brasil é signatário. Então, imagina o que acontecia há centenas de anos atrás, né, que a gente persegue um modelo de desenvolvimento que não leva em conta a perspectiva indígena, né, não leva em conta a forma com que eles se relacionam com o espaço natural. Então, assim, eu acho que está claro para todo mundo que a forma com que a gente expande a nossa economia, a forma com que a gente busca o desenvolvimento, não contempla essa... Não contempla essa perspectiva indígena. Agora, existem modelos, sim, que a gente pode incluir a perspectiva indígena de preservação cultural, de preservação ambiental, a um modelo econômico que seja, de certa forma, satisfatório, tanto para a nossa economia quanto para a forma com que eles buscam preservar a sua culturalidade. A gente tem o modelo da agroecologia, né, que tem feito muito sucesso, já tem sido aplicado esse modelo em vários assentamentos, digamos assim, em várias localidades, em várias comunidades, principalmente na região norte do nosso país. E essa lógica, né, essa perseguição pelo desenvolvimento que ocorre de forma predatória, né, que não, inclusive que não inclui
a perspectiva indígena na busca pelo desenvolvimento não é uma coisa só do Brasil. A gente tem no México o desenvolvimento do projeto do Trem Maia, que também é uma outra ferrovia que passa por terras indígenas, trazendo um pouco para esse fenômeno que a gente tem visto nas relações internacionais nos últimos anos, que é a China se tornando um ator cada vez mais relevante na política doméstica dos países. Tem um projeto que tem sido desenvolvido na Nicarágua para fazer frente ao projeto dos Estados Unidos no Panamá, né, do Canal do Panamá. Tem um projeto de um canal na Nicarágua que atravessaria todo o território da Nicarágua, mas dentro desse território existem territórios que são habitados por comunidades indígenas. Existe um lago, o maior lago de água doce, se eu não me engano, da América Central, é o Lago da Nicarágua, e, enfim, esse canal passaria por lá, geraria milhares de desconfortos sociais, né, para essas populações, e também geraria um impacto ambiental muito grande. E eu acho que uma das principais coisas que os indígenas têm para trazer de inclusão mesmo da perspectiva deles para o nosso modelo econômico é justamente essa ideia de pensar o desenvolvimento de forma que ele contemple esse ideal de preservação cultural, de preservação ambiental. Existe um conceito que chama bem viver, né, o buen vivir, que foi alcunhado por um autor aqui da América do Sul, que discorre muito bem sobre essa questão indígena, e esse conceito ele vai falar justamente sobre essa ideia dos indígenas de buscar viver bem a sua vida, de ter uma vida confortável e tal, de se ter determinado desenvolvimento, digamos assim, e enfim, bem-estar social, mas que seja de acordo com esse ideal de preservação ambiental, que na verdade essa integração, né, entre o meio ambiente e a forma com que os seres humanos vivem é uma coisa que diz muito respeito a essas perspectivas indígenas, né? Um dos passos necessários para a gente conseguir esse avanço e, de fato, conseguir essa inclusão vem que assegurar que todas as mulheres e todas as pessoas consigam esses direitos básicos, como acesso à educação de qualidade, à saúde integral e às condições dignas de trabalho. Um dos caminhos importantes aí é o fortalecimento da participação política, principalmente ativamente, né, na representação de mulheres em espaços de liderança significantes. Assim, o que significa, na prática, garantir que as mulheres originárias escolham os seus próprios caminhos futuros. Eu acredito que para a gente realmente considerar e garantir que as mulheres originárias consigam escolher os seus caminhos, acredito que, principalmente, a gente tem que entender essas mulheres como as portadoras das soluções e como peças-chaves e centrais na elaboração de medidas eficazes para atendê-las. Durante o começo do mês de agosto, a gente teve a primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas em Brasília. Ao longo de vários dias, foi redigido um caderno de resoluções das temáticas debatidas e foram apresentadas também 50 propostas prioritárias para ter em mente a elaboração de políticas públicas voltadas para esse grupo. Uma das reclamações e uma das lutas dessas mulheres é que muitas vezes os aparelhos institucionais do Estado não estão preparados para poder receber essas mulheres. Então, mesmo que já existam medidas e espaços para recebê-las, nem sempre eles são adequados ao que elas precisam. Então, escutar e ter essas pessoas na elaboração e nessas resoluções, eu acredito que seja o caminho principal. É a questão da violência. Acredito que para que essas mulheres possam ocupar tais lugares de forma efetiva, é necessário que elas tenham seus direitos garantidos e que elas sejam protegidas de todo e qualquer tipo de violência. Essa semana mesmo saiu a questão da Groenlândia, que durante as décadas de 60 e 90, praticamente outro dia, a Dinamarca implementou DIU, que é uma forma de uma medida contraceptiva em mulheres indígenas nas idades férteis sem o consentimento delas. E só apenas recentemente que as mulheres elas descobriram que esses procedimentos foram feitos e, se eu não me engano, mais de 140 mulheres processaram o Estado da Dinamarca sobre essa questão. Também a gente pode citar
um caso um pouco menos recente da ditadura do Peru, que 300 mil mulheres peruanas foram esterilizadas à força. A violência contra a mulher, ela atinge as mulheres de todos os povos, de toda a sociedade, de todas as comunidades. Então, sempre que acredito que praticamente qualquer tema que a gente está trabalhando, é importante ter em mente as condições que essas pessoas têm. Os direitos delas precisam ser garantidos antes de qualquer coisa. E eu acredito que, enfim, para tratar sobre mulheres originárias, a questão da violência é central. Bom, então eu acho que é uma questão simples e ao mesmo tempo complexa, né? Simples porque muito do que eu imagino que seja, se não a resposta, pelo menos uma tentativa de solução vem junto com o que a Antonella falou, no sentido de essas pessoas, elas precisam ser devidamente ouvidas, e nesse sentido é bastante simples. Então, como assegurar que elas sejam incluídas? Bom, elas têm que ser ouvidas, é o primeiro passo. Mas, ao mesmo tempo, é extremamente complexo exatamente porque elas não estão... As instituições, na verdade, né, as instituições políticas, sociais, econômicas que a gente tem hoje, elas não estão preparadas para ouvir não só essas mulheres, mas pessoas em condição marginalizada no geral. Então, a solução é sempre importante pensar que ela não vem de cima para baixo. Então, ela tem que ser pensada a partir desses grupos. E para isso eles têm que ser devidamente ouvidos e considerados e ter as suas demandas de fato atendidas ou pelo menos consideradas no processo, né? Então, o que o Gabriel comentou, que os povos originários não tiveram o seu direito de consulta assegurado sobre questões que passam em seus próprios territórios. Isso é uma forma de violência contra essas populações e é algo que dificulta imensamente a integração desses grupos. Então, primeiro de tudo, esses grupos devem ser devidamente ouvidos e, segundo, a gente tem que sempre lembrar das hierarquias existentes e lembrar que a solução para esse tipo de problema, ela não vem de cima para baixo, ela vem de uma organização social de base, de fato. E fazendo um complemento àquilo que você comentou, Fabiana, de fato, essas soluções elas têm que vir de baixo para cima, porque a sociedade como um todo deve se organizar e a gente não está falando somente de grupos de povos originários. A sociedade como um todo deveria se mobilizar para se atentar a essas questões. E daí, além de se mobilizar para reivindicar esses direitos, esses posicionamentos, esses espaços, também deve haver algum tipo de mecanismo que possibilite a fiscalização dessas propostas que são feitas e das campanhas, dos tratados, das convenções que são feitas pelos estados em relação a essas temáticas, tanto dizendo respeito às mulheres e aos povos originários. Então, a cobrança, de fato, para verificar se aqueles estados, eles estão, de fato, colocando aquilo em prática, eles estão, de fato, trazendo mudança para essas mulheres, para esses povos originários, deve haver algum tipo de mecanismo que permita essa fiscalização, que é hoje algo que a gente tem dificuldade de se obter. Além de não haver uma fiscalização efetiva, muito frequentemente a gente tem uma ausência de dados referentes a esses programas, a essas medidas, a esses projetos. Então, particularmente na minha visão, um mecanismo de fiscalização que seja de fato claro, objetivo e mostre uma mudança ou não, para que assim a gente possa determinar essa cobrança aos estados, às organizações, também é fundamental. Eu acho que a resposta para essa pergunta passa por muito daquilo que a gente discutiu, e aí, pegando um pouco do que a Clara falou, eu acho que para além de fiscalização, a gente também precisa falar sobre dar o lugar de fala para as mulheres poderem desenvolver políticas, poder advogar em função dos seus próprios direitos. Longe de mim fazer qualquer tipo de propaganda política aqui, mas eu admiro muito a ideia que o governo teve de trazer a Sônia Guajajara para dentro de um ministério, para que ela possa advogar em função dos direitos indígenas, e é uma mulher muito forte, né, dentro dessa lógica de se advogar em função dos direitos indígenas. Eu acho que o Brasil, os países da OEA, que é o comitê que eu estou simulando, os países da CELAC, aqueles que estão representados ali na ONU Mulheres,
a maior parte deles já possuem muitos tratados, muitos acordos internacionais que dizem respeito aos direitos das mulheres, não só das mulheres indígenas, mas das mulheres como um todo. Mas eu acho que existe uma carência dos aparatos estatais, e eu digo isso pensando no continente americano como um todo, especialmente no continente, especialmente no contexto da América Latina, porque existe uma carência no cumprimento desses tratados, no sentido de que, olha, o Brasil ele é signatário da Convenção 169 da OIT, que eu falei aqui anteriormente, mas a gente tem um projeto que está sendo desenvolvido pelo próprio Estado, com o apoio do Estado, que não leva em consideração um tratado em que o Brasil é signatário. Também é muito importante no Comitê da Antonella a inclusão de autoras indígenas, né, nesse contexto de academia e tal, e também é importante trazer, acho que para o Comitê da Clara, né, essa ideia de se incluir mulheres indígenas num debate global sobre o direito das mulheres e a forma com que a gente deve trazer elas para terem seu lugar de fala respeitado, de participarem ativamente do desenvolvimento desses acordos internacionais. Então, assim, é um tema que a gente poderia ficar dias aqui falando sobre, e a gente ainda não conseguiria denunciar todas as formas de violência que as mulheres sofrem e sofreram historicamente, né? Com isso, a gente encerra mais um episódio do Café com Foca. Gostaria de agradecer a presença de vocês e nos vemos no próximo Café com Foca. Tchau, tchau! O que vocês comeram hoje no café da manhã? Nescau cereal. Comi uma unidade de pão de forma com mortadela. 2 torradas com manteiga e um chimarrão, claro, né? Não podia faltar. Um pão de sal com queijo de Minas.